Dia, meus caríssimos amigos e amigas, seguidores do canal. Estamos aqui mais uma vez para a gravação de um bate-papo com o Dr. Luiz. E dando sequência ao vídeo anterior, que foi a primeira parte do estudo sobre a educação dos filhos e o egoísmo, nós estamos seguindo, dando prosseguimento ao estudo que iniciamos no capítulo anterior, ainda estudando o livro Reconstruindo Emoções, da médium Iracy Campos Noronha, pelo espírito da doutora Nise da Silveira, essa grande psiquiatra do Brasil, do século XX, que desencarnou em 1999. Então vamos dar prosseguimento hoje ao capítulo e solicitando a todos vocês, em caso de dúvidas, comentários, sugestões, estamos abertos a todas as pontuações de vocês, ok? Então vamos reiniciar da onde paramos. Ainda no capítulo 2 desse livro, né? Gostaria de, já que eu estou falando tanto do livro, não tenho nenhum lucro, né? Não tenho nenhuma porcentagem de estar divulgando esse livro, ok? Acho que nem a dona Iracy sabe que eu estou utilizando esse livro, mas porque ele realmente vem com uma autoridade muito grande, da grande psiquiatra Nise da Silveira, falando das questões que afetam intimamente o nosso emocional. Então, seguindo ainda, né, o capítulo 2, diz a doutora Nise da Silveira: analisando a diferença impactante nos padrões educacionais e culturais, fica evidente que a adolescência torna-se precoce, como também se torna ainda mais prolongada. Os filhos não querem sair da adolescência. Conceitua-se então chamado adulto adolescente ou adultescente. Dessa forma, torna-se bem propícia a fuga da responsabilidade e o aumento da imaturidade nas classes médias e altas. Até porque nas classes menos favorecidas economicamente, não tem como a pessoa ficar parada, né? Ficar nessa inércia. Normalmente tem que se lançar ao mercado de trabalho, aceitando muitas das vezes qualquer coisa que apareça, ou estudando, aproveitando as oportunidades de estudo que surgem, né? Então, esse mimo excessivo ocorre mais nas classes médias e classe alta, como diz a doutora Nise. E vejam a doutora Nise, vejam a importância dela pontuar que a adolescência está se estendendo nessa geração que está aí, né? Antigamente a adolescência ia mais ou menos dos 14 até os 25 anos, quando a pessoa entrava na idade adulta. Agora ela é mais precoce, ela começa antes e se prolonga, a gente vai ver no próximo parágrafo, até onde ela vai. E, naturalmente, isso é um reforço, uma indução ocasionada pela imaturidade e pela também ausência de responsabilidade. Como esses seres não querem assumir a sua condição de adultos, porque essa condição traz responsabilidades maiores, então eles vão se dizendo adolescente durante muito tempo. E ela usa um termo novo, né, para nós, que é o adultescente. É o adolescente na idade adulta. O adulto / adolescente acomoda-se sob as asas dos pais e ali quer permanecer com o conforto, a mordomia e a soberania sobre eles, alargando ainda mais a adolescência, até por volta dos 40 anos,
para não assumir os compromissos que vêm com a idade e nem as responsabilidades. Quer continuar tendo os seus desejos atendidos prontamente, seja sob pressão, seja fazendo ameaças aos pais, né? Naturalmente. Utilizando de chantagem emocional, se fazendo de infeliz, de rejeitado pela sociedade, alegando ser perseguido pelos invejosos, afirmando não ser compreendido, relatando que seus chefes não reconhecem sua capacidade, seu potencial, e dessa maneira vivem tentando justificar os seus insucessos. Quando trabalha, né? Essa questão aí do chefe é quando trabalha, porque a maioria não trabalha. Não quer ter nenhuma responsabilidade. Vivem às expensas, às custas do patrocínio, né? O patrocínio do pai e da mãe. Justamente para isso, para que não tenham nenhuma responsabilidade, não tem que pagar boleto, não tem que pagar luz, gás, telefone, internet, nada disso. Querem fugir de toda responsabilidade, usufruindo apenas dos benefícios, ou seja, querem bônus sem fazer jus ao ônus, né? Não querem assumir nenhum ônus nas suas costas, deixam tudo nas costas dos pais. A chamada geração canguru, por alguns, né? Porque não sai da bolsa, ficam o tempo todo ali na bolsa querendo exatamente isso. E ainda, como diz aqui a advertência forte da doutora Anísia, ainda fazem chantagem emocional quando são cobrados das suas responsabilidades, se dizem perseguidos, alguns ficam deprimidos, querem fazer tratamentos psicológicos, ou seja, inventam uma série de fatores para se perpetuar naquela condição de adultescente. Então é uma advertência bem grave. E é isso que está acontecendo mesmo, né? A gente conhece inúmeros casos onde os filhos ficam às expensas dos pais nos dias de hoje. Dos pais e dos avós também. Observa-se que há algumas décadas os pais eram mais disciplinadores, mais rígidos na educação de seus filhos, com conceitos de formação familiar, religiosa e profissional, para constituírem suas próprias famílias e se tornarem independentes. A doutora Anísia aqui reforça que a geração anterior ela era bem mais rígida, né? Então, e é verdade, no caso da educação dos meus filhos, eu nunca precisei levantar uma mão, nunca precisei bater, nunca precisei. Era só dizer assim, explicando, né? Sem autoritarismo. Existe uma grande diferença entre autoridade e autoritarismo. Por isso que a gente não deve buscar ser amiguinho do filho. Não, você é pai, você é mãe. Então você tem esse papel que nos foi concedido e que gera uma imensa responsabilidade, como vimos na questão do Livro dos Espíritos, no vídeo anterior. Nós temos que ter a postura. Como se diz, o rito do cargo, né? Então, da presidência, do juiz, né? Todos os cargos têm o seu rito fundamental. E no caso dos pais também, nós temos que ter esse rito de termos autoridade com os nossos filhos. Então, eu nunca precisei falar mais de uma vez com os filhos, né? Sempre explicando com carinho, com amor, sem agressividade. Olha, não pode, vamos dormir, vamos fazer, vamos acontecer. E eles aceitavam naturalmente, né? Porque, no fundo, a criança quer ser educada. Ela sabe que quando você está impondo determinados limites, o espírito dela sabe que esses limites são absolutamente necessários para que ela atinja a perfeição. Né? Questão que a gente sempre repete, 132 do Livro dos Espíritos. Então o espírito sabe que é necessário esse limite, essa educação, educere, né? Como dissemos,
que nós busquemos extrair o que há de bom, naturalmente combatendo o que há de ruim, ou menos bom, como dizia o Chico Xavier. Temos que combater. Então, o que falta nessa geração é autoridade perante seus filhos. Coisa que na nossa geração nós tínhamos autoridade. Nós não tínhamos essa preocupação em atender a todas as vontades. A gente atendia de acordo com as nossas capacidades, com o merecimento também, né? Porque tem que merecer. Na vida não é assim, você não tem que trabalhar um mês inteiro para ter direito ao salário. Então por que com um filho tem que ser diferente? Ele pode receber tudo. É muito comum, por exemplo, os pais darem um presente, muitas das vezes caro, para o filho que passou de ano. E a pergunta não é obrigação dele passar de ano? Ai de mim, no meu tempo, de ter uma nota vermelha. Meus pais, na verdade eu só tive uma nota vermelha, né? Durante toda a minha jornada escolar, eu só tive uma nota vermelha. Porque minha preocupação era que meus pais, se soubessem, ia ser uma falação, ia ser uma advertência, ia ter castigo, né? As minhas brincadeiras seriam coibidas, né? E no meu tempo não tinha essas novidades eletrônicas, então era jogar bola, peão, pipa, andar de bicicleta. Era uma infância absolutamente rica de jogos e etc. Ela vai falar aqui dos jogos, de compartilhamento, de vivência. Não é virtual não, era real, frente a frente, enfrentando muitas das vezes os amiguinhos que te provocavam, enfim, era uma relação social, já era um preparatório para aquilo que a gente vai receber mais à frente. Porque na vida social, no trabalho, em todas as comunidades que a gente entra, a gente vai encontrar amigos e adversários. Aqueles que não gostam da gente, aqueles que se inimizam, né, com o nosso proceder, que não tem nenhum tipo de afinidade e que vão nos provocar várias situações. Se a gente não está preparado desde a infância e adolescência, então a gente vai ter muita dificuldade. Então a criança que fica o tempo todo escondida atrás dos aparelhos eletrônicos, numa vida virtual, como se fosse uma verdadeira Matrix daquele filme, né? Aqueles 3 filmes falando do Matrix, exatamente isso, é uma realidade virtual que se confronta e se choca muitas das vezes com a realidade verdadeira, real. Então é isso que a doutora está dizendo, né? Que os jovens vivem tentando justificar os seus insucessos através dessas desculpas, né? Ou que é incompreendido, ou a sociedade está contra ele, ou os chefes não reconhecem os seus valores, e por aí vai. Observa-se que há algumas décadas, não, isso a gente já falou, advém a transformação pós-moderna das últimas décadas. Os pais assumiram a busca pela sua própria independência, como também a sua autorrealização, o que é uma necessidade natural e saudável, desde que não pense somente em si, passando a subestimar os outros, no caso dos filhos, né? Então, hoje em dia existe uma busca muito grande pelo sucesso profissional, sucesso na carreira, colocando em segundo plano a criação e educação dos filhos. Lançaram-se a um mercado de trabalho altamente competitivo, que hoje exige maior abrangência de conhecimentos e requer estarem sempre conectados ao mundo online, 24 horas por dia, para estarem atualizados em tempo real. Isso para os pais. Portanto, exige mais tempo investido no trabalho e menos à família,
exigindo maior dedicação e muita criatividade. Por que ela está falando disso, né? Dedicação e criatividade. Porque como o tempo fica mais exíguo, mais curto, de convivência com os filhos, então esse tempo tem que ser aproveitado. E não que nós, mesmo quando estamos juntos, deixemos que eles continuem mergulhados nas redes sociais, nas coisas da internet e nos aparelhos eletrônicos. Então, que nós busquemos o diálogo. Por exemplo, nós espíritas temos o compromisso, tanto quanto possível, de iniciarmos e termos como rotina o culto do Evangelho no lar, que é semanal, e nós lemos uma página da codificação ou de uma obra subsidiária e fazemos comentários durante de meia a uma hora, todo mundo participando, os pais, os filhos, quem quiser participar da família. E essa reunião sempre regular e no mesmo horário, né? Se for quinta-feira, sempre quinta-feira, 9 horas da noite, por exemplo. E isso faz com que haja, além dos benefícios espirituais, por quê? Porque quando existe uma regularidade no estudo do Evangelho, isso atrai os bons espíritos. E a presença deles nos traz um favorecimento com relação à ambiência, a chamada psicosfera, atmosfera espiritual, porque a presença deles higieniza o nosso ambiente espiritual. Nem que seja uma vez por semana, mas perdura durante a semana inteira. Então evita-se conflitos, discussões na família, etc. Mas hoje em dia é praticamente impossível, né? Poucos lugares a gente tem essa condição de semanalmente se reunir, porque na maioria das vezes os filhos não querem ir na evangelização, dizem que não gostam, que tem que acordar cedo e etc. E aí é o que a gente diz, mas não é obrigatório a ida no colégio? Por que a gente não torna obrigatório também a ida na evangelização? Demonstrando naturalmente, sem agressividade, sem estupidez, através do diálogo, demonstrando o quanto aquilo poderá beneficiar aquele espírito reencarnante que está na condição de nosso filho. Então o diálogo, coisa que não tem, porque cada um fica, né? Os pais ficam no celular, os filhos também, ou no tablet ou no computador. E aí, às vezes se comunicam, né? Já ouvi casos deles se comunicarem pelo celular. Então, no mesmo ambiente, dentro de casa, um está no quarto, lá trancado, os pais estão em outro lugar e tal, e aí eles se comunicam, vamos jantar? Está na hora de jantar, se comunicam por zap. Ao invés de ir lá com o filho, vamos jantar junto. O diálogo durante também as refeições é fundamental. A troca, a permuta, o compartilhamento durante as refeições. Às vezes, a maioria não come junto hoje em dia. Vai cada um para o seu quarto, leva a bandeja, come na hora que quer, em horários diferentes dos outros familiares. Enfim, virou uma panaceia, virou uma bagunça. Não existe mais aquele prazer de estar junto. E isso é muito grave, porque isso vai trazer repercussões para a vida desse filho durante toda a sua vida. Justificando dessa maneira que todo o empenho é em função de proporcionar aos filhos maior conforto, viagens de lazer cultural, anual ou semestralmente, formação em colégio somente de padrão superior, para que o filho só tenha contatos com pessoas de nível. Dessa forma, a criança já cresce
valorizando acima de tudo o ter, cada vez mais, muito embora não valorize o que tem. E continua a inquietação dos pais para ter mais dinheiro, maior visibilidade, reconhecimento, mais sucesso e o esforço para novas conquistas e de uma situação socioeconômica mais elevada. Vira uma doença. Vira um vício, né? Já que o Livro dos Espíritos fala tanto em vício, até na questão 913, que a gente leu semana passada, onde está lá caracterizado que o egoísmo é a mãe e o pai de todos os vícios e de todas as nossas imperfeições, então vira um vício, essa ambição de ter cada vez mais. E olha a gravidade dessa advertência da doutora Nise da Silveira, quando ela diz que os pais acabam educando seus filhos no sentido que a melhor coisa que pode acontecer com eles é ter muitas coisas. Poder comprar, de ter muito dinheiro, ter muito sucesso e etc. Isso faz, em primeiro lugar, que eles não valorizem o que têm, né? Porque vem fácil. Tudo que vem fácil a gente não dá importância. Às vezes, eu me lembro quando me casei, fui comprar um aparelho de som 3 em 1 na época, né? Que era uma vitrola, um CD e rádio. Nossa, quando chegou aquele 3 em 1 em casa, né? Que foi comprado com sacrifício, o prazer que foi tão grande, né? Eu já adoro música, então com aquele aparelho eu ficava escutando sempre que possível, não vou dizer o dia inteiro, né? Mas sempre que eu vinha do trabalho. Então aquilo ali se transformou numa paixão. Por quê? Porque foi difícil comprar. Eu estava no início da minha vida profissional, então o custo era alto daquele 3 em 1. Então tudo aquilo que a gente compra com sacrifício, a gente dá muito valor. Mas para esses adolescentes, vem fácil. É só pedir, né? Que os pais fazem tudo para dar. E aí, o que vem fácil não é valorizado. Não tem valor. E reforça o lado egoísta deles. Porque se o mais importante é ter do que ser, como diz Joana de Ângeles no Homem Integral, se a pessoa é educada assim, ela vai se tornar uma pessoa cada vez mais o quê? Materialista. E o materialismo é o grande inimigo e adversário da espiritualidade, dos conceitos de espiritualidade. Então, ao invés de nós, como falamos no vídeo anterior, nós estarmos reforçando a busca da perfeição através da espiritualização dos nossos filhos, através da reforma íntima deles, nós estamos endossando com esse pensamento materialista, estamos reforçando as piores tendências deles. Se eles já trazem essa bagagem, eles vão ficar piores ainda. É isso que a doutora Nise da Silveira está falando. A criança, desde muito cedo, já está exposta à televisão por muito tempo, ou à internet, smartphones, iPads, games, etc. Esse acesso precoce à tecnologia tem causado diversos distúrbios relativos aos atrasos cognitivos, à ansiedade, ao déficit de atenção, à maior irritabilidade, ao excesso de descontrole, com o sentimento de raiva, à dificuldade de aprendizagem, rejeição à atividade física, insônia, isolamento social, por não conseguir mais relacionar-se com pessoas, só virtualmente, e a dependência por tecnologia. Vejam o rol de problemas que são causados pelo excesso. A gente está falando do excesso. Ninguém está aqui pregando que a gente tem que voltar ao tempo das cavernas e rejeitar
a tecnologia. Não é nada disso, né? Eu mesmo estou me utilizando para gravar esse vídeo dos recursos tecnológicos atuais. Estou usando um computador, né? Estou usando a internet. São ferramentas extraordinárias se usadas comedidamente, com racionalidade. O que a doutora Anísia está falando é dos excessos. E olha só as consequências. O que ela está falando, ela é um espírito, mas ela está altamente atualizada com os progressos da ciência, porque a material, né, aqui terrena, porque exatamente eu recebi um artigo há coisa de 2 meses atrás demonstrando que o abuso da tecnologia, de ficar a criança ou adolescente muitas horas na frente do computador, do tablet ou do celular, está causando um déficit no cérebro, uma atrofia cerebral. E exatamente ela falou aqui do déficit cognitivo. O que é déficit cognitivo? É uma diminuição da capacidade de raciocinar, de interagir com o exterior, de interagir com as pessoas, de aprendizagem. Tudo isso está dentro do déficit cognitivo. Ela cita outra questão que é atualíssima. Os consultórios de psiquiatria e psicologia estão lotados de jovens com hiperatividade e déficit de atenção. E aqui ela está explicando a causa. A causa é esse excesso. A insônia, porque a pessoa dorme pouco, e naturalmente se dorme pouco vai acordar estressada, irritada, impaciente, intolerante, e com déficit cognitivo, de aprendizagem. O cérebro não teve tempo para descansar, então no dia seguinte vai ser um problema grave de aprendizado. Como é que uma pessoa que não conseguiu dormir direito, no mínimo as 8 horas de sono, vai ter um aproveitamento excepcional no aprendizado? Não vai. Ela vai voar durante a aula. O pensamento dela vai volitar, vai para outro lugar, que é o déficit, caracteriza o déficit de atenção. E a hiperatividade, porque o cérebro está sempre sendo estimulado por aquilo que é visualizado nas telinhas, seja do celular, do tablet, etc. Então o cérebro vai estar sempre em movimento, com dificuldade para se desligar. Se ele tem essa dificuldade para se desligar, o consumo de oxigênio e a liberação de adrenalina, cortisol, que são hormônios da suprarrenal, vão ser muito grandes, e isso vai fazer com que haja uma dificuldade na aprendizagem. Já está absolutamente comprovado por vários institutos, ela vai citar aqui. O quadro tem se agravado de tal forma, nos últimos tempos, com alto índice de risco, que a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Canadense de Pediatria, juntamente com outras entidades de profissionais das áreas de neurologia, psiquiatria e psicologia, vem alertar os pais sobre os danos provocados por esses procedimentos. As disfunções causadas pelas superexposições precoces das crianças a todo tipo de mídia é global e, portanto, orientam os pais sobre as idades que as crianças deveriam começar a ter contato com os aparelhos e qual o tempo de exposição máximo de acordo com a idade. Então, essas sociedades já estudaram essa síndrome de superexposição à tecnologia e os danos causados por essa superexposição. Então, elas recomendam aos pais que limitem essa exposição dos seus filhos à tecnologia. Ela vai dizer qual é a recomendação.
Enfatizam ainda as organizações que a idade mínima ideal é a partir de 2 anos de idade e o tempo limitado de exposição é de 1 hora, somente até os 5 anos. Olha agora a batata quente que eu joguei no colo dos pais. Eu estou jogando. 1 hora. Como é que eles vão conseguir isso? Os filhos que ficam 3, 4, 6, 12 horas, sabe-se lá quanto, mais, né? Envolvidos por essa exposição, pelos jogos, porque também não é só rede social, não. É os jogos que tem no celular e nos videogames. As crianças ficam horas e horas e horas e horas jogando agora online, né? Ficam jogando com outras pessoas que também estão online. E agora? 1 hora. Limitar a 1 hora por dia. Das 24, 1 hora. A idade mínima, 2 anos. 2 anos. Se puder postergar, é melhor, né? Mas, no mínimo, e a gente vê criança com menos de 2 anos já mexendo no celular e os pais todos vaidosos, orgulhosos da inteligência do seu filho, esquecendo que está já precocemente expondo ele a todos esses danos a nível cerebral e emocional, porque, como diz a doutora Anísia, isso leva a um isolamento. No parágrafo anterior, nós esquecemos de comentar, a um isolamento, porque a pessoa tem dificuldades. Não é muito melhor ter 500 amigos no Facebook do que 10 amigos na vida real? Porque os 500 você não tem contato, você não tem conflito. Eu me lembro da minha infância, foi cheia de conflito. Teve briga, teve de tudo nas minhas relações. Amizade sincera, mas briga verbal, física. Teve um monte de confusão, porque é assim, né? Você tem que enfrentar o temperamento diferente e as provocações e etc. Mas isso é que, como eu falei no vídeo anterior, se tem a carta de Paulo, toda tribulação causa fortaleza, toda dificuldade causa fortaleza. Depois você fica forte. E de tanto enfrentar. Agora, os 500 amigos do Facebook curtiram, compartilharam, mandaram mensagens em inbox para você, é fácil, aí é mole. É mole se relacionar. Agora, dizer que aqueles 500 são amigos, fica doente, tem uma necessidade qualquer, e vê quem é que vai te visitar, quem é que vai te telefonar, quem é que vai se importar com você. Então, essa realidade virtual, ela é fictícia e factícia e falsa, porque ela dá uma falsa sensação de que você está sendo admirado, que as pessoas estão gostando de você, te adorando e etc. Mas é tudo falácia. Tudo falácia, que nem o Matrix, é um mundo irreal. Então a advertência dela é gravíssima. Começar a partir de 2 anos, 1 hora por dia. Quero ver quem vai conseguir isso. Depois que já deixou o filho ficar 8, 10, 12 horas, quero ver quem é que vai conseguir limitar agora. Olha a batata quente aí que eu joguei. Entretanto, os pais parecem ignorar tais recomendações que comprometem tanto a saúde emocional, psicológica, neuronal das crianças, em função da comodidade de silenciá-las para não serem importunados, como a gente já falou, né? É a babá eletrônica. Então deixa lá. Quantas horas ficar porque não está me importunando, não está trazendo problema, então deixa lá. Justificam ainda que é necessário que a criança se familiarize com a tecnologia desde cedo, porque irá utilizar na escola, como também preparar-se para o trabalho. São os chamados sofismas.
utilizado pelos pais. Então são as desculpas. Não, isso é bom porque aguça a inteligência, ele já vem dominando essa tecnologia e aí vai ser ótimo porque na escola vai precisar, no trabalho vai precisar e etc, etc. Isso é aquilo que a gente dá boca para fora, né? Mas no fundo, a gratificação é deixá-los inertes, paralisados, não nos incomodando. Esse é o objetivo escondidinho, está lá no fundo. Mas a gente tem que se desculpar, né? Não, isso é ótimo, porque eles dominam, porque eles vão ser feras no futuro, a nível de tecnologia. Não vão ser doentinhos, precisando de tratamento psicológico, psiquiátrico. Para o déficit de atenção vai tomar Ritalina, depois para depressão vai tomar um antidepressivo, para dormir vai tomar um hipnótico, né? E por aí vai. Eu já falei 3 remédios. No futuro vai tomar no mínimo 3 remédios. Um antidepressivo de manhã, a Ritalina para melhorar a atenção num outro horário, e à noite ainda vai tomar um remedinho para dormir. É isso que a gente está fazendo com os nossos filhos e netos. É para onde a gente está jogando esses seres. E, naturalmente, maculando o compromisso que nós temos de levá-los, tanto quanto possível, ao equilíbrio. E nós estamos fazendo o contrário, nós estamos desequilibrando a mente, o emocional e até o espiritual desses seres que nos foram concedidos para que nós tivéssemos essa responsabilidade. As crianças e jovens parecem hipnotizados pelos aparelhos móveis e iniciam assim um processo de isolamento social que pode se tornar devastador. Não conversam mais com amigos, familiares, os diálogos passaram a ser monossilábicos e aí ocorre a dificuldade de se relacionar com as pessoas, devido ao fato de permanecer muito tempo diante das telas. Tornam-se usuários patológicos dependentes da internet, ou seja, pacientes com transtornos mentais. Olha a advertência. Transtornos mentais. Porque ficam hipnotizados. É melhor. Como dissemos, a relação com a telinha, ela não impõe riscos como uma relação social, onde vão ocorrer embates, confrontos, diferenças, opiniões diferentes, personalidades diferentes. A telinha não nos ameaça, só nos traz aquilo que nós queremos, dependendo daquilo que a gente sintonizar. Aonde a gente entrar, o site que a gente entrar vai nos trazer esse benefício. Então, o benefício que a gente está buscando, sem nenhum tipo de problemática. Então, vejam como existe uma fuga para esse tipo de tecnologia, mas com consequências gravíssimas para o desenvolvimento cognitivo, intelectual e até moral e espiritual deste ser. Então a gente está falando isso tudo, não é para deixar ninguém mal, não é o nosso objetivo, mas é que reflita a sua atuação e raciocine, pense, medite se está havendo omissão nesse quesito de deixar nossos filhos 100% envolvidos pelo atrativo dessa tecnologia atual. Então hoje encerramos a segunda parte, ainda vamos continuar em outros vídeos esgotando o capítulo, que é bastante extenso, mas que é muito rico, né? Vocês estão vendo que ela, apesar de estar no plano espiritual, ela está absolutamente atualizada com os avanços também da medicina material aqui, dos reencarnados. E, junto com isso, tem ampliada a sua ótica
na medida em que ela também tem os conhecimentos espirituais. Se ela, como eu disse no vídeo anterior, ela teve aulas com Jung aqui na Terra, provavelmente ela deve estar tendo também no plano espiritual, porque o Jung também está desencarnado, então, assim como a veneranda Joana de Ângeles disse que teve aulas com ele, né? Porque não a seguidora, essa desbravadora da psiquiatria brasileira, também não está tendo aulas com o grande Jung. Então, é um material muito rico para as nossas reflexões. E nós vamos encerrar. Na vez anterior eu não dei nenhuma musiquinha, né? Para vocês sentirem saudade da musiquinha. E hoje nós vamos trazer uma letra belíssima de uma música também que é muito linda dos queridos, né? Esses são espíritas, né? Os espíritas não ficarem bravos comigo, que eu só estou trazendo música de padre, né? Mas, como eu disse, para mim não tem a menor importância. Se eu gosto da música, seja de que fonte for, eu vou escutar e vou divulgar e vou, de alguma maneira, ampliar aquela rede, porque ela beneficia, e não importa a fonte, importa o conteúdo, a essência daquela letra, daquela música. Então, esses são espíritas, é o compositor, né, e músicos, né, Tim e Vanessa, e que tem músicas belíssimas, e a música que eu vou trazer hoje se chama Aos Pés do Monte. A maioria dos espíritas conhece muito bem, mas tem gente que não conhece, então a gente vai ler aqui a letra e eu vou botar a música no link do canal, logo abaixo da descrição desse vídeo, né, que é a Educação dos Filhos e o Egoísmo, vai ter lá o link do YouTube com essa música, ok? Então, Aos Pés do Monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber para onde eu vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Então essa é a letra maravilhosa de Tim e Vanessa. Agradeço muito mais uma vez a paciência, a tolerância, o carinho, a vontade de conhecimento, o esforço que vocês estão fazendo também para, junto comigo, subirmos essa escada do conhecimento, da abençoada doutrina espírita, que tantos benefícios traz, porque não apenas nos consola, mas também nos traz a real dimensão da responsabilidade que temos na encarnação de nos esforçarmos. No dizer do insigne codificador da doutrina espírita, pedagogo Hippolyte Léon Denis Rivail, que teve como codinome Allan Kardec, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, não é intelectual, moral, e pelos esforços que ele empreende em dominar as suas más inclinações. Então, a doutrina espírita nos ensina os caminhos, os meios, nos fornece os meios e a instrumentalidade para a nossa transformação moral e também para esse domínio das nossas más inclinações. É o que eu desejo do fundo do meu coração a todos vocês,
progresso, autoiluminação, saúde, paz e solicitude das bênçãos divinas. Muito obrigado pela sua assistência, pelo seu carinho e namastê. Muito obrigado. Graças a Deus.